Boa. Então, daremos início aqui ao nosso segundo treinamento, tá? De planejamento célula LH. Então, vamos lá. Processo da célula, né? Quem nós somos, né? Somos um time responsável aí por garantir toda a programação de rotas realizadas pela equipe de planejamento dentro do... Opa, dentro do sistema, tá? E garantimos que todos os processos também sejam rasterizados e que sejam realizados pelos transportadores. Então, a nível de garantia do aceite, atribuições das rotas, executar os ajustes de rota em sistema, as substituições das rotas recusadas, as contratações de veículos extras e ajuste de repleme, tá? Entendendo também que as rotas que são recusadas e as rotas que são declinadas também eles atribuem como rota extra, ofertando para outros transportadores, tá? Então, esse é a ideia da célula. Então, aceita a atribuição das rotas, tá? Então, vou falando aqui passo a passo para vocês. Então, é de responsabilidade da célula garantir que todas as rotas de programação sejam aceitas pelos transportadores dentro das 24 horas. Então, a gente tem esse dash aqui, né, para verificar ali como todas as rotas elas são ali designadas aos transportadores. Aqui a gente tem, pelo ETA origem, a gente consegue estar medindo aqui quais transportadores que estão com um acúmulo de rotas para aceite. Então, aqui a gente consegue tracionar isso daí com cada transportador com base nas regionais também, tá? E caso não tenha um aceite dessas rotas, a gente passa a ofertar elas em 24 horas para o ETA origem. Se a gente não tem um aceite dessas rotas, a gente passa isso daqui como captação, tá? Então, é um looker aqui muito importante que foi desenvolvido aí para que a galera consiga tracionar isso daí junto aos transportadores, tá? Então, as rotas pendentes de atribuição, a célula ela fica responsável por garantir a atribuição dos veículos. Então, a gente tem colaboradores que fazem essa cobrança, além de estar olhando o dash. E o prazo para as atribuições, elas são efetuadas 10 horas. Então, se a gente tem um aceite da rota, então, em 24 horas, a gente tem 10 horas para que ele possa ali fazer a inclusão dos dados. Então, se 10 horas, faltando 2 horas para ETA, o transportador ainda, ele não executou o preenchimento dos dados, a célula também já pode comunicá-lo que está tracionando a captação de um veículo extra, porque a gente entende que já está dentro de um prazo limite ali, para que a gente não possa prejudicar a operação sem esse veículo, tá? Muitas das vezes também acaba se tornando uma nova cobrança para o transportador e ele acaba ali, acabou esquecendo, enfim, mas a gente pensa que, tendo essa informação e já repassando para um transportador, a gente consegue garantir o atendimento, tá? A execução dos ajustes da rota em sistema. Então, a gente tem uma planilha de controle de pedidos, né? Acho que todo mundo aí meio que já se familiarizou com essa planilha, um pouco pesada ela, né? A gente está fazendo um trabalho aí para que essa planilha fique um pouco mais leve, tá? E é uma planilha de consulta aí a nível MELI, no modo geral, para todas as áreas. Mas aqui fica todas as solicitações que a gente entende como forms, tá? Então, solicitações de cancelamento, inclusão, edição de rotas, através do form de aquisição, tudo cai nessa base de dados. E aí a célula faz os ajustes que é necessário, de cancelamento, subidas de rotas adicionais e também de captações. Então, aqui é a base que alimenta os dashes que a gente traciona aí diariamente com as áreas. No revisão diária, aqui no scheduling, a gente tem uma tela que temos acesso a todas as origens. Nela podemos cancelar, incluir e editar as rotas do sistema através do Travel ID. Então, uma vez que a gente tem uma rota dentro do scheduling, se a gente precisa fazer alguma alteração, é nesse campo aqui no scheduling que o time da célula traciona essas edições. Ou cancelamentos, afins, né? Subida de rota adicional. Então, para as rotas adicionais do sistema, precisamos das seguintes informações: a nomenclatura da rota, o perfil do veículo, a data do ETA, a nomenclatura da transportadora e a quantidade de veículos. Após subir na nova estação adicional, quando de pedidos, devemos acessar o scheduling. Então, aqui, nada menos é a informação que vocês atribuem no scheduling, ou, desculpa, no forms, para que a célula possa ser assertiva na subida dessa rota. É necessário também efetuar a validação. Então, uma vez que a célula tem essas informações via forms, eles validam no looker de validação, que é esse lookerzinho aqui embaixo, aqui, onde eles também precisam ser assertivos na subida da rota, porque uma vez que eles atribuírem com alguma informação incorreta, a gente pode ter um impacto aí na saída do CPT desse carro, tá? Então, aqui a rota adicional, aqui é o campo, então a gente faz, após a validação das informações, aqui é a subida da rota, no pedido de serviço terrestre, fazendo um pedido adicional conforme a solicitação.
Como a rota já está em sistema, devemos só informar a transportadora parceira de atribuição. Então, uma vez que a célula faz essa subida da rota adicional, eles também informam no grupo Rotas D0, para que o solicitante tenha conhecimento que a rota já está em sistema, e a gente também faz essa cobrança. Um pouco diferente das rotas de forecast que a gente tem de 24 horas ali para o aceite. Uma rota adicional, a gente pode também ter ela ali já no prazo bem curto ali para o ETA, então a gente entende que informando e tracionando isso daqui já é algo que já está pré-alinhado com o transportador. Cancelamentos de rota. Então, quando solicitada uma rota para cancelamento, será necessário entrar no sistema e acessar a revisão de serviços diários. Após isso, deve clicar ali, né, um passo a passo aqui interno da setinha, e a gente faz a escolha do facility e a origem da rota que deseja cancelar. Então, rotas como cancelamento prévio, cancelamentos também, né, como no show, a gente traciona tudo nessa telinha aqui para que a gente consiga estar cancelando. E, claro, acho que o mais importante é informar o transportador devido desse cancelamento, onde a célula também está tracionando isso com eles, tá? Todo cancelamento de rota, a gente deve selecionar o ETA, o dia para cancelamento, e em seguida a gente segue com o cancelamento. Selecionar o motivo do cancelamento, então a gente tem aqui diversos motivos, né, que a gente traciona com o transportador, com o alinhamento que foi solicitado, e entre eles aqui a gente tem também o no-show infrutífero, que a gente sabe que envolve um pouco de custo nesses cancelamentos. E após você confirmar, a gente, como eu falei, a gente faz a informação e o repasse para o transportador. E também informando o solicitante via WhatsApp. Edição de Travel ID, né, é uma ferramenta aí que, né, entrou esse ano aqui como performance dentro do scheduling. Então, a gente consegue editar uma rota que já esteja dentro do scheduling. Então, ao invés de a gente cancelar e subir uma rota que seja alteração de ETA, de perfil, CPT ou origem, a gente consegue estar fazendo via Travel ID isso daqui. Então, faz a alteração da rota, você faz essa edição e você novamente atribui essa rota ali para o transportador. Então, é uma ferramenta muito eficaz, a gente fez alguns ajustes de nomenclatura, de justificativa, para que a gente diminuísse os cancelamentos e o time conseguisse aí tracionar mais a edição de Travel ID. Esses números já estão aí subindo aí nos nossos dashes. Isso é muito bom, porque tanto para a galera de operação, o field, o planejamento que traciona a edição, a gente entende também que para a célula isso é muito bom, porque a gente consegue trabalhar com um processo só, sabe? Ao invés de cancelar e ter que subir uma outra rota. Agora eu vou entrar no outro tema aqui, rotas recusadas e declinadas. Rotas recusadas, a gente tem uma planilha, né, que absorve todas essas informações e nelas atualizamos todos os dias as rotas recusadas da semana vigente, extraindo de um looker todos os pedidos. Então, aqui a gente tem a nossa base, então, todas as rotas que são recusadas, a gente tem essas informações, e também a gente tem um looker ali que a gente reporta ali o caminho para que a gente consiga, junto às áreas internas da Numeli, conduzir qual o real motivo que os transportadores estão tendo essas recusas de rotas. Tá? Então, a partir do momento que a rota da programação ela é recusada, o time de sala precisa tomar uma ação e reverter essa recusa. A gente fala que a gente vai abrir uma captação para essa rota. E se tivermos recusa de rotas recusadas, devemos acionar os times de planejamento e as áreas envolvidas para que a gente consiga ter um alinhamento prévio para programações futuras, a fim até pelo fato que isso gera um serviço ali de captação extra para a célula, tá? E aí a gente também entende que a demanda aumentando por questão de recusa, a gente pode ser assertivo em correção para que a gente consiga tracionar com outro transportador. Então, aqui temos também a questão das rotas declinadas. Então, aqui são rotas que o transportador, ele, né, atribuiu, mas por algum motivo, ele também acabou não rastreando e ele acabou declinando. Esse motivo, ele consegue incluir diretamente dentro do scheduling. Então, ele consegue ali justificar o porquê que ele está declinando essa rota. E a gente também está no mesmo parâmetro. Uma vez que ele declina a rota dentro do prazo de 24 horas, a gente entende que é um cancelamento ali prévio, a gente consegue tracionar contra o transportador. Abaixo desse tempo de 24 horas para o ETA origem, a gente também faz a aplicação igual a gente faz na recusa, onde a gente traciona com o transportador a captação e aplicamos o no-show para esse transportador que, por algum motivo, está com a rota já estourado às 24 horas ETA. Isso aí é um estudo que a gente faz também para garantir que a operação não seja afetada, tá?
Então, aqui, rotas declinadas. Então, uma vez que eu sinalizei dentro de 4 horas, para o ETA, devemos validar o motivo do declínio e comunicar ao time de planejamento. E se podemos ajustar a rota conforme solicitado. Caso não seja autorizado o ajuste, a gente também deve cancelar como desistência e seguir como oferta. Então, acho que foi um pouco que eu falei anteriormente. Gosto também de frisar que, além de planejamento, a gente também traciona isso com o NCC, que acredito que, né, é uma área que impulsiona muito aí com a gente essa questão de performance com o transportador, uma vez que a gente tem tudo isso detalhado em dashes, em base de dados, tá? Falar um pouco agora sobre captações de veículo extra, tá, pessoal? Alguma dúvida aí, se surgiu nesses pontos? Acho que agora a gente vai entrar num ponto aí que acho que é a célula onde é o maiores acionamentos aí, que é as captações, né? Então, falei de declínio, falei de recusa, que também acaba se tornando rotas extras, e também falei um pouco da execução ali de processo, que é a atribuição de rotas. Tranquilo? Sim, né? Tranquilo. Então, falando sobre veículos extras, tá? Então, são solicitações extra que foge um pouco da programação semanal. Então, o time de field de planejamento são responsáveis por analisar e solicitar através de forma esses carros extras de acordo com a necessidade da operação. Para isso, a gente tem ali o controle de pedidos também com a aba captação, que é focada somente nessas solicitações. Então, deixa aqui, né, pessoal, na apresentação alguns caminhos para que vocês possam acessar os dashes, onde a gente tem em tempo real essas informações, tá? Mas é bacana a gente entender de onde que vem a base, porque alguma das informações que possa ali estar perdida não esteja no dash, a gente consegue encontrar no controle de pedidos. Então, a célula tendo esse tracionamento dessas informações, ela dá continuidade na captação do veículo extra. Então, a gente tem um processo, tá? Então, a gente tem ali falei um pouco hoje, né, no workshop, mas acho que frisar que o processo que hoje é atual e o que vai mudar ali para frente no desenvolvimento que a gente está fazendo uma outra ferramenta. Mas falando atualmente, então como é que é? Utilizamos as informações do controle de pedidos, na nomenclatura do ETA, então a gente primeiramente oferta as transportadoras que estão no SP04. Então, alguns transportadores deixam com os colaboradores lá nos turnos, e a gente passa a ofertar ali, tete a tete, para cada responsável, se eles têm interesse naquela rota. Então, antes a gente inclui no grupo, em prazo de 20 minutos, a gente espera esse feedback ali dos transportadores. Uma vez que esse transportador não deu retorno ali pessoalmente para a galera, a gente traciona isso no grupo de rotas extras, tá? Diego, se eu falo com um transportador residente, ele pede 10 minutos e esse minuto vai ultrapassar os 20 minutos. Você vai esperar a resposta dele? Não. É 20 minutos para que ele dê a efetividade de subir a rota no schedule para ele atribuir. Fora isso, a galera da célula tem que tracionar isso no grupo extra, tá? Além do grupo, a galera também tem tratativas nos grupos privados ali com os transportadores que também entende que são mais assertivos ali, porque já sabem qual rota ali, mais ou menos, alguns transportadores já têm ali o atendimento já pré-definido. Então, é esse o circuito hoje. Hoje a gente oferta para os residentes que estão lá, os residentes não estando, a gente passa ali no grupo e aí a gente traciona essa captação. Tá? Então, aqui a gente desenvolveu um escalation, tá? Então, um trabalho aí em via de mão duplas aí, tanto com a MAI, de projetos, com a galera, onde a gente conseguiu centralizar ali todo o escalation ali que seja necessário para o time de célula. Então, a gente tem ali o escalation MELI, então a gente tem ali tanto a galera de semanal como de zero, então se a gente tem alguma dúvida da rota, enfim, a gente consegue procurar a galera de planejamento, e a gente também tem ali os passo a passo ali dos transportadores, que aí a gente consegue ali de um nível, né, comunicar a cada um ali sobre a sua responsabilidade. Então, a gente tem desde ali do programador, do coordenador, até o diretor daquela transportadora que a gente consiga contato para que a gente seja assertivo nessa captação. Então, isso está sendo muito bom, os nossos números ele vem melhorando, e uma dessas continuidades de melhorias é através desse processo que a gente também implantou na célula, que é o escalation que a célula vem tracionando junto aos responsáveis. Outra ferramenta também que vem ajudando aí a célula é o MEL Célula, né, que é uma ferramenta onde a gente consegue enxergar por tipo de cancelamento, se os carros que estão ali no CAD, eles não foram cancelados e já estourou ali o CPT, a célula também consegue ter essa visibilidade de veículos que estão naquela origem, ainda aguardando a saída. Então, pelo cancelamento, essa base ela consegue deixar essa informação congelada ali para a célula. Uma vez que a gente
né, faz ali o cancelamento como infrutífero, enfim, essa base, ela tem um tempo ali de atualização e esses carros, eles são removidos dessa base. Então, a célula também traciona as captações. É um pouco da visão que o Field hoje tem, né, mas no físico, dos carros que possam dar infrutífero pós o CPT, então a célula também tem um pouco dessa visibilidade. Algumas vezes a gente até consegue carros que já estouraram o CPT mais de 2, 3 horas, o veículo está na região, então a gente consegue ali tracionar e movimentar esse veículo para um CAD próximo ou algum deslocamento. Então, é uma ferramenta muito boa que está trazendo resultados também para nível de captação da célula. E aqui, a gente tem aqui uma base onde a gente controla também os backups, né? Então, recentemente, os backups, eles passaram a ser gestão da célula. Os backups já são desenhados, são pré-definidos em algumas origens. Então, alguns CADs já têm esses veículos dedicados e a célula traciona esses carros ali para futuros estouros e também para uma captação que esteja aberta onde tem dificuldade. Um exemplo, uma rota com fiel, depositário. Então, alguns transportadores que acho que a FSJ que está aqui, a gente está incluindo outros transportadores, mas a FSJ ela faz bastante viagem para a gente com as carretas. Então, foi uma das ideias também para tracionar isso com a célula a nível de garantir os atendimentos. Então, além de todo o formato de captação, a célula também tem a gestão dos backups que vem sendo tracionado aí para que a gente consiga atender toda a demanda. Ajuste de replanning. Então, o replanning, né, nada mais, nada menos que é uma ferramenta hoje utilizada pelo time de planejamento que vem validando aí os acionamentos tanto de rota como redução de veículo ou aumento de perfil. Qual que é a ideia, tá, pessoal? Hoje o replanning, ele é o planejamento, né, D0, roda ali o replanning 14 horas antes para o CPT, tá? Então, eles rodando essas informações, eles conseguem, dentro da nossa ajuste de replanning, que é essa base aqui, que tem um print aqui, onde coloca ali para a célula para tracionar isso com os transportadores, tá? Além desse tracionamento, a gente também criou uma regra para que a gente consiga impulsionar o transportador a aceitar. Então, uma vez que a célula, o analista de D0, ele faz essa análise do replanning, entende que vai ter um cancelamento de rota, se está faltando 10 horas para o ETA, ele não vai cancelar como infrutífero, até pelo fato que já estourou as 10 horas. Mas se a gente consegue fazer essa leitura, como a gente falou, 14 horas para o CPT, a gente faz isso como cancelamento prévio. Então, a gente tem uma ferramenta que consegue ainda fazer informações em D0, onde a gente consegue tracionar tanto cancelamento, redução de perfil ou aumento de perfil, e sem custos aí essa para o MELI, se a gente fizer a leitura antes das 10 horas para o ETA. Diego, se eu precisar reduzir um veículo e já ultrapassou as 10 horas, a gente vai tirar o carro e vai pagar o infrutífero, vai contratar outro? Não. Aí a gente condiciona de manter o carro que está ali na programação e atende, porque a gente entende que vai ter 2 custos. Mas uma vez que a gente tem um aumento, a gente pode manter um carro e contratar um outro para equalizar ali. Exemplo, eu tenho um truque já programado, eu preciso que seja uma carreta. Se já ultrapassou as 10 horas, eu vou manter o truque e vou contratar mais um truque para atender toda a capacidade. Não tendo esse horário de 10 horas para ETA, eu posso cancelar previamente esse truque e buscar uma carreta, porque a gente tem que ter mais tempo para fazer essa captação. Então, o replanning vem aí trazendo números bons, a nossa ocupação vem aumentando, e é um trabalho de via duplas aí, tanto com célula como planejamento, que a gente faz estacionamento de comunicação com o transportador. Tá. E aqui no ajuste massivos, né, então, é uma planilha também que é dedicada para planejamento, uma vez que a gente tem ali um ajuste que precisa ser feito semanal, ao invés do planejamento precisar tracionar a subida de 10, 20, 15 formas, a gente tem esse controle aqui para que o planejamento centralize as informações que vêm em massa, que a gente fala, por isso que até o nome dela é ajuste massivos. Então, aqui a gente coloca todas as informações massivas, acima de 6 solicitações, que a célula faz aquele tracionamento. Ah, Diego, preciso cancelar uma rota da semana toda. Pô, Diego, preciso que seja adicionar uma rota de um transportador que acabou não subindo na rota na base 0. Então, a gente tem esse campo aqui para que o planejamento seja assertivo nas informações que ficaram pendentes ou que seja precisa cancelar. E também deixamos aqui o link para análise, tá? Junto a todas essas informações, tá, galera? Então, aqui a gente tem um dash, que é muito bom aqui, né, diga-se de passagem, onde a gente centraliza todas as informações a nível de enriquecer aí para as áreas. Então, aqui a gente chama de on-page line how. Então, aqui a gente consegue tracionar quantas rotas a gente teve programado, quantos acionamentos vieram para a célula,
quantos cancelamentos foram executados, quantas rotas adicionais foram feitas, edições de rota, captação e planning. Ô, Di, tira uma dúvida, de quanto em quanto tempo a OnePage ela é atualizada? A atualização dela é de, se eu não me engano, mas eu deixei com eles os dois últimos meses, tá? A gente... Não, eu digo assim, por exemplo, em um time, se ele é um time, por exemplo, deu um cancelamento, ele já vai subir automático ou ele demora um pouquinho? Tá. Em 15 minutos atualizado. Boa. Então, ou seja, para o time de field, isso seria interessante para eles também fazerem acompanhamento de veículos que estão cancelados, se teve acionamento por transportadora, caso eles tenham dúvida, então eles poderiam fazer esse acompanhamento também por aí, né? Sim, exatamente. Boa. Exatamente. Tanto que a gente tem um dash, né, um pouco mais para frente, que é exclusivo de field, onde a gente tira um pouco das informações, que é um pouco ali de desenvolvimento de planner, a gente só centraliza ali de solicitações, que é the field. Então, aqui, mesma informação. Quantidade de acionamentos que teve, então a gente tira as informações semanal, de forma que a gente só traciona o que teve de fato de solicitação por conta de field. Então, a gente teve acionamentos, captação, cancelamento, adicional e edição de Travel ID, então a gente traz isso por regional, a gente traz isso por solicitação e a gente traz isso por subestados. Importante aqui, igual a Maia frisou, esse dash ele é atualizado em 15 minutos, a gente também quer fazer com que essa base fique um pouco mais leve para que seja ainda mais atualizado. Não só ser análise de pós-morte, né? Acho que fazer as análises em tempo real, acho que a gente consegue também tracionar isso muito bem, tá? E um dash também que a gente desenvolveu aí, que vem trazendo aí números muito positivos, é o dash on-page de NCC, onde também a gente consegue enxergar as recorrências de desistências por transportador, quais são os motivos, recusas também, a gente tem essas informações, e recusas tem um ponto, galera, quando o transportador ele faz a recusa dentro do scheduling, ele acaba não justificando, então a gente tem que fazer uma ponte, onde a gente pede para que eles formalizem um forms, né, preencham um forms, para que a gente entenda o porquê que foi cancelado, foi recusado, desculpa, aquela rota. E esse número também aumentou, a gente fez umas reuniões com o time de NCC, com a Ju ali, que nos ajudou, e esse número está muito bom. Então, pode-se dizer que ali, de recursos de forms, igual está aqui, 75 ali, ficou faltando 12 forms. Agora está assim, meio que está 100% isso daí já. Então, a gente tem 75 recusas, a gente tem ali 100% dos forms criados. Então, a gente consegue ser assertivo, a gente consegue fazer uma mesa, ver se é uma análise que a gente tem que fazer com o semanal, com o D0, a gente tem que fazer uma análise com o NCC, porque o transportador não tem aquele perfil, enfim. É um dash muito, muito positivo que a gente traciona, e a gente também tem uma weekly também semanal, onde a gente também faz essas análises com o time. Então, ficou muito bom isso daqui. Então, desses 3 dashes aqui que a gente colocamos aqui na mesa, é todo um levantamento de todo o processo que eu expliquei, e o resultado, ele fica aqui centralizado aqui nessas informações. Além desses dashes, tá, pessoal? Se a gente precisar entrar no detalhe, se a gente precisa ver na captação, enfim, a gente também tem esses dashes. Então, como se fosse uma central de informação para que vocês possam ter estabilização. Acho que é muito positivo esses dashes, tá? Qualquer dúvida, pode me comunicar aí, mas eu deixo na apresentação os links deles aí, tá? E agora a parte boa, tá? Acho que 18h27, isso. Tem um testezinho aí, né? Valendo um almoço no Meli, aquela Melicidade, uma brincadeira à parte aí. Pessoal, para vocês testarem o conhecimento, acho que é muito bacana essa finalização dessa apresentação. Eu vou colocar o link para vocês aí também no nosso bate-papo, mas se puderem aí com o celular copiar esse QR Code, vocês já vão estar aí diretamente nesse testezinho aí, tá? Com alguma dúvida aí? Acho que a Mai colocou aí já. Coloquei aqui. Beleza? Tô por aqui ainda, tá? Precisarem de algum apoio, mas Deixa eu complementar rapidinho. Di, primeiro, parabéns, tá, pelo treinamento, excelente. E aí, só um reforço, time, voltado para a Field, tá?
O time da Célula Line Hall é um time extremamente completo em Dest, né, informativos. Então, naveguem por esse treinamento, que ele já se encontra no portal de Line. Eu vou compartilhar lá de novo com eles, com vocês, tá? O Diego também vai compartilhar com vocês o link da gravação, inclusive. Naveguem por esse treinamento, acessem ali os links, os Dests, e verifiquem se na análise do dia a dia de vocês, a relação, né, se há uma necessidade